Olá, irmãos e irmãs! A paz de Jesus e o amor de Maria esteja com cada um de vocês. Hoje nós conheceremos um pouco da vida de um santo que teve a dor infligida pela dura realidade em que ele viveu e a alegria da descoberta crescente da luminosa realidade interior. Aprenderemos hoje com São João da Cruz. Seu nome de batismo era Juan de Yepes. Nasceu em 1542 em Fontivaros, pertencente à província de Ávila, na Espanha. Seu pai, Gonzalo, descendia de uma família tradicional e muito rica de Toledo. Porém, por ter se casado com Catarina Alvarez, uma jovem de família humilde, ele perdeu a sua herança. Sua esposa, mãe de São João da Cruz, era vista como de classe inferior. Gonzalo faleceu ainda jovem, quando Juan tinha 3 anos. Por isso, a viúva, desprezada pela família do marido, foi obrigada a trabalhar para sobreviver. Mudou com seus filhos para a cidade de Medina. Lá, Juan, já jovem, começou a trabalhar. Tentou algumas profissões e trabalhou como ajudante no hospital da cidade. Porém, à noite, ele estudava gramática no colégio dos jesuítas. Sob a influência dos padres da Companhia de Jesus, a espiritualidade de João desabrochou. Com 21 anos, ele entrou para a ordem carmelita, procurando uma vida de oração profunda. Após o noviciato, Juan foi transferido para a Universidade de Salamanca para estudar filosofia e teologia. Mesmo cursando a universidade, que exigia dele muita dedicação aos estudos, ele encontrava tempo para a caridade e fazia questão de visitar os doentes nos hospitais e nas residências, onde ele prestava o seu serviço como enfermeiro. Com 25 anos, Juan foi ordenado sacerdote. Mudou seu nome para João da Cruz, pois ele tinha o grande desejo de se aproximar dos sofrimentos da cruz de Cristo. Por causa disso, ele também pensou em sair da ordem dos carmelitas e entrar em uma congregação mais austera. Foi nessa ocasião que ele conheceu Madre Teresa de Ávila. Na época, ela tinha autorização de fundar com os reformados da ordem carmelita. E tinha também autorização dos seus superiores, da Espanha, para intervir nos conventos masculinos. Aquele entusiasmo de Santa Teresa contagiou o padre João da Cruz. E ele começou a trabalhar na reforma da ordem carmelita, voltando às origens da mesma, procurando reviver em todos o carisma fundante da ordem e ajustando com muita disciplina. Foi então que Padre João da Cruz ficou encarregado na missão do formador dos noviços. Ele assumiu o posto de reitor de um convento dedicado à formação aos estudos dos novos carmelitas. Assim, ele contagiou um grande número de carmelitas e reformou vários conventos. Mas como nem tudo é entusiasmo, Padre João da Cruz começou a enfrentar dificuldades dentro da ordem. Conventos inteiros e vários superiores se opuseram àquelas reformas quando ele começou a aplicá-la efetivamente. Por isso ele passou por sofrimentos insuportáveis, que só são vistos pelos olhos da fé. Chegou, por exemplo, a ficar preso durante 9 meses num convento que se recusava à reforma proposta por ele. Tudo isso sem contar as perseguições que começaram a aparecer por tudo quanto é canto. Fez jus ao nome que ele escolheu. Abraçou a cruz, os sofrimentos, as perseguições, com alegria e louvor a Deus. E com prazer
desejando ao máximo sofrer como Cristo e unir o seu sofrimento ao Mestre, em sacrifício pela sua conversão e de toda a Santa Igreja. O espírito de sacrifício, o fugir daquela glória humana, a humildade, oração profunda e conhecimento da palavra de Deus renderam a São João da Cruz vários escritos com muita profundidade teológica e sabedoria divina. Nós podemos destacar os livros Cânticos Espiritual, Subida do Carmelo e A Noite Escura. Por isso ele foi aclamado doutor da Igreja, equiparando-se a Santa Teresa de Ávila, também doutora. Deixou muitas escritas que são lidas, estudadas e seguidas até hoje por religiosos e leigos. A doutrina de João da Cruz é fiel à antiga tradição. O objetivo do homem na terra é alcançar a perfeição da caridade e elevar a dignidade do Filho de Deus pelo amor. A contemplação não é um fim em si mesmo, mas deve conduzir ao amor, à união com Deus pelo amor. E por último, deve levar à experiência dessa união, na qual tudo se ordena. São João da Cruz sempre fazia 3 pedidos a Deus. Primeiro, que ele tivesse forças para sofrer e trabalhar muito. Segundo, que ele não saísse deste mundo estando num cargo de superior de nenhuma comunidade. E terceiro, que ele tivesse a graça de morrer humilhado e desprezado por todos, como aconteceu com Jesus. Isso fazia parte da mística, igualar-se no máximo a Jesus no momento da sua paixão. E conhecendo a sua vida, os seus pedidos foram atendidos por Deus. Antes de falecer, São João da Cruz passou por muitos sofrimentos, vindos de calúnias, incompreensões. Ele foi destituído de todos os cargos que ele ocupava na Ordem Carmelita e passou os últimos meses da sua vida abandonado e na solidão. E antes de falecer, sofreu uma terrível doença, mas sempre louvando e agradecendo a Deus por tudo. Faleceu no convento de Úbeda, na Espanha, no dia 14 de dezembro de 1591, tendo 49 anos. Ele dizia que iria cantar as matinas no céu. Essas foram as suas últimas palavras, cujo consolo esteve na dor e alegria no sofrer, na falta das tribulações de Cristo. A reforma da Ordem Carmelita Descalça, proposta por ele, depois tornou-se realidade. Pouco tempo após a sua morte, a cruz passou a ser venerado e seguido pelos seus confrades. Em 1675, no dia 25 de janeiro, ele foi beatificado. Em 1726, o Papa Bento XIII o canonizou. Em 1952, ele foi aclamado como padroeiro dos poetas na Espanha. O centro de tudo para o nosso santo é, sem dúvida, o amor. É a força que impulsa no processo. É o objeto da purificação, que concentra as nossas forças para Deus, fim e ideal do caminho. A união com Deus é a união de amor com aquele que é amor. Santa Teresa d'Ávila o considerava uma das almas mais puras que Deus tinha na igreja, que Nosso Senhor infundiu nele grandes riquezas de sabedoria vindas de Deus. Mesmo pequeno, ele era grande aos olhos. Frade que não fale bem dele, porque a vida dele é uma grande penitência. Nós, inspirados pela vida e testemunho de São João da Cruz, possamos reconhecer a magnitude de Deus e a nossa pequenez, total dependência da divina providência. São João da Cruz nos ajude a
nos esvaziar deste mundo, desprendimento e nos conformar com a vontade divina. São João da Cruz, rogai por nós.